Santa Maria Madalena, que foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus e grande colaboradora em sua missão, seguindo-o até a cruz. De modo especial, louvemos Santana, seu esposo São Joaquim e Santa Maria Madalena, que foram exemplos de fé e de dedicação aos ensinamentos de Deus e procuraram retribuir ao Senhor o sublime amor que receberam. Agradecidos, iniciamos a Santa Missa, que será celebrada pelo Padre João Marcos, da comunidade Canção Nova. De pé, cantemos. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Acho que deveria cantar aquela musiquinha assim, ó. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. É porque eu me perdi no meio do caminho. O GPS me jogou pela Estrada Velha, eu vim ali por Guararema, me perdi em Guararema, mas importante que eu cheguei, né? Graças a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui para celebrar uma Santa Missa essa noite. Quem não me conhece, sou o Padre João Marcos, da comunidade Canção Nova. Eu estou na comunidade já há quase 11 anos, na Canção Nova, mas agora no dia 4 de agosto que eu completo 2 anos de padre. Muito feliz por essa vocação que o Senhor escolheu. Muito feliz por poder celebrar a Santa Missa. Cada vez que eu vou celebrar nas comunidades, nas paróquias, está celebrando com o povo de Deus. Então que nós possamos nessa noite participar bem da Santa Missa, porque é o momento mais importante para nós católicos, a Santa Missa. Momento onde nós podemos receber da palavra de Deus e receber de Jesus a Eucaristia. Então que nessa noite nós possamos mesmo abrir o nosso coração para receber dessa presença viva de Jesus que vem ao nosso encontro, quer visitar cada um de nós nessa noite. São Tomás de Aquino disse: para cada momento que nós nos reunimos, o Senhor tem uma graça reservada para aquele momento. Se nós não abrirmos o coração para aquilo que o Senhor tem reservado para nós hoje, nós vamos perder a oportunidade. Amanhã é um outro dia, amanhã é uma outra oportunidade, mas hoje o Senhor tem uma oportunidade, o Senhor nos dá uma oportunidade de nos encontrarmos com Ele, experimentar da graça que Ele tem reservado para hoje, para este momento. Então que já neste início de Santa Missa, neste ato penitencial, nós possamos reconhecer, não somente reconhecer que somos pecadores. Quantas vezes nós cantamos o ato penitencial, ou rezamos o ato penitencial, mas ainda nós não abrimos o coração para a experiência da misericórdia de Deus. Quantas vezes nós cantamos assim: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E aí o Padre reza: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna
E nós respondemos amém. E quantas vezes nós não nos sentimos perdoados por Deus? Não nos sentimos amados por Deus? Muitas vezes nós só falamos de misericórdia, cantamos a misericórdia de Deus, mas ainda não abrimos o coração para a experiência da misericórdia. Sabe por quê? Porque ainda estamos com o coração machucado. E quando olhamos para Jesus, para aquilo que Ele fez para cada um de nós, parece que foi tão distante o que Ele fez na cruz por causa da salvação que Ele conseguiu para nós, que ainda nós não conseguimos, parece que tocar nessa salvação. O que Jesus fez e ganhou para nós na cruz foi a salvação, para que eu possa experimentar dia após dia esta graça. E essa graça é para hoje. Misericórdia de Deus. Por isso que a Santa Missa começa já com o nome do Pai, logo tem o ato penitencial, para que a gente possa preparar bem o nosso coração, experimentando da misericórdia, aí sim, experimentar da palavra, depois experimentar da Eucaristia. Vocês sabem que é 2 momentos que nós pedimos a misericórdia de Deus na Santa Missa, né? Nós pedimos a misericórdia agora, e logo mais a gente vai rezar o quê? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pouquinho antes de comungarmos, a gente vai rezar novamente pedindo a misericórdia de Deus, porque até o momento da comunhão provavelmente nós já pecamos. Alguns porque vão dormir na hora da homilia, né? Ou na hora das leituras, né? Outros porque vão vagar nos pensamentos, vão pensar lá no papagaio, no periquito que deixaram em casa, ou na sogra, no sogro. Se pensou na sogra aí que vai pecar mesmo, né? Imagina, né? Mas por quê? Porque nós somos falhos, mas nós não podemos concordar com as nossas falhas. Na experiência da misericórdia de Deus, é possível sim que a gente possa ir crescendo e buscando a conversão dia após dia. Se você pode inclinar a sua cabeça neste ato penitencial, fechar os seus olhos, porque quando fechamos os olhos nós nos concentramos mais também, e entender que nesta noite o Pai das misericórdias quer te acolher, quer te abraçar, quer te amar, quer ir ao seu encontro, quer te perdoar. Talvez você está parado no seu passado, nos seus erros, naquilo que você fez ou fizeram com você há tanto tempo. Queira nesta noite experimentar um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de libertação, como nós vamos ouvir na leitura de hoje. Um tempo de graça que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Reconheçamos-nos pecadores, invocando com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Sendo a sua mão aqui para o altar, sei que já foram lidas as intenções para a Santa Missa, mas cada um de nós trazemos no nosso coração intenções para rezar, talvez intenção particular, sua vida, mas talvez de pessoas que pediram oração, seus familiares, seus amigos, por essa comunidade, por essa paróquia, para as pessoas que estão trabalhando nessa festa, pelo pároco, por cada um de nós, por você que está aqui participando, nos apresentar aqui no altar do Senhor, pedindo que nessa Santa Missa eu possa acolher cada intenção, cada pedido, envie auxílio das nossas necessidades. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então aos egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram os carros cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor esse cântico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua
abraçá-los. Repartirei os seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei da minha espada e minha mão os matará. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu. Afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão e a terra os devorou. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Vamos todos ficar em pé para cantarmos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou
dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Estamos acompanhando no decorrer desses dias o livro do Êxodo. Teve uma pessoa uma vez que foi ler a leitura e ela leu o livro do Exodó. Estamos acompanhando então a leitura do livro do Exodó, né? Mas ela errou, né? Mas acontece também, a gente também erra. Então estamos acompanhando a leitura do livro do Êxodo, principalmente acompanhando nesses dias a figura de um homem escolhido por Deus para conduzir um povo. Um homem que foi escolhido por Deus, que teve também as suas desculpas, teve os seus motivos para dizer não a essa escolha, porque era um homem limitado. Segundo o que consta na própria palavra, era um homem que não sabia nem falar direito, era um homem gago, era um homem que tinha suas limitações, tinha suas dificuldades, mas uma vez que ele entendeu que Deus o chamava, que Deus o tinha escolhido, e ele assumiu essa escolha na sua vida, e a partir dele ter assumido a escolha de Deus na sua vida, a graça de Deus começou a acontecer, primeiramente no coração dele, e depois, através dele, para conduzir um povo à libertação no Egito, a libertação do faraó. Estamos falando de Moisés, este homem de Deus, escolhido por Deus para conduzir um povo à terra prometida. Interessante, quando nós pegamos a história de Moisés, nós podemos refletir um pouco sobre a nossa vida também. Como nós damos desculpa para Deus para não ajudarmos na obra de Deus, para não responder o chamado de Deus na nossa vida, para não responder à escolha que Deus faz para contribuir com a sua obra de salvação. Porque Deus conta comigo, conta com você, para que possamos ajudar e possamos conduzir um povo a esta terra prometida. Deus conta com cada um de nós, mas muitos de nós talvez, que não somos gagos, que não temos tanta deficiência assim, nós não fazemos nem 5% do que Moisés fez com todas as limitações que ele tinha. Por que será que nós ainda não entendemos que Deus não espera que nós sejamos perfeitos para nós darmos o passo na obra de Deus? O Senhor, quando escolhe cada um de nós, quando Ele pede para que a gente faça algum serviço na igreja, na comunidade, nas pastorais, nos movimentos, Ele não está olhando para você, para a sua perfeição, para a sua santidade. Mas se Deus te chamou, é sinal de que nesta caminhada Deus vai construir o homem novo, a mulher nova no seu coração. Como a pessoa às vezes chega: padre, eu recebi um chamado para ser ministro extraordinário da Eucaristia, mas eu não sou digno, então eu não vou assumir. Olha, se a questão for dignidade, nenhum de nós estaríamos, eu não estaria aqui à frente, ninguém serviria na igreja. Nós não somos dignos.
Mas alguém morreu na cruz um dia, de braços abertos, para nos dar a oportunidade de nos dignificar. E quem dignifica cada um de nós é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. E à medida que eu vou dando passos na obra de Deus, como diz um livro lá do Dunga da Canção Nova, o caminho se faz caminhando. À medida que eu vou dando passos na obra de Deus, o Senhor vai construindo no meu coração um homem novo. Se você é mulher, lógico, a mulher nova. Mas muitas vezes nós damos desculpa e aí não assumimos a graça de Deus na nossa vida. E tudo aquilo que o Senhor tem a realizar em nós, através de nós, deixa de acontecer. E às vezes nós vamos assim, mas eu gostaria muito de ter os dons do Espírito, de pregar, de ser um homem de Deus. Mas o pouco que você recebeu, você está dando do pouco que você recebeu? Porque à medida que nós vamos dando o pouco que nós recebemos, o Senhor vai derramando mais sobre nós. À medida que nós retemos, água parada, ultimamente está dando o quê? Dengue, né? Por isso que tem um monte de gente dengosa dentro da igreja, parada, desanimada, para baixo, porque não está colocando em movimento aquilo que recebeu, a água viva do Espírito que recebeu no dia do batismo, no dia do crisma. Moisés é este homem de Deus, escolhido por Deus para conduzir um povo. E aí hoje nós entendemos, não vou me delongar muito, mas eu quis pegar a partir do capítulo 14, que nós estamos aqui, a leitura hoje é Êxodo 14, do 21 ao capítulo 15, o versículo 1. Quis pegar um pouquinho o capítulo 14, porque hoje vai falar um pouco da passagem do Mar Vermelho, mas um pouquinho antes ele fala da perseguição do faraó. Diz assim: o Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo e acampe diante de Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Zephon. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo. Interessante, porque se nós formos pegar a leitura de hoje, a gente vai ver, nossa, o Senhor derrotou o faraó e seu exército quando eles estavam passando pelo mar e tudo mais e tal. Mas a nossa caminhada de fé, para que os inimigos nossos sejam derrotados na nossa vida, existe todo um contexto que a gente precisa ir assumindo na nossa história. A gente precisa assumir um tempo novo na nossa vida. Como aqui a leitura, um pouquinho antes de acontecer a libertação, Moisés ordena aos israelitas para que mudem de rumo. O que é mudar de rumo? É sair da mesmice, mergulhar para águas mais profundas, é arriscar mesmo que erre. Mudar de rumo, meu irmão, minha irmã, é assumir uma postura nova, é assumir um tempo novo na nossa vida. Eu não quero mais permanecer do jeito que estou, eu não quero mais permanecer nessa situação que eu me encontro, eu preciso mudar de rumo, mudar de vida. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo. E aí eles foram obedientes. Mas aí ele diz: vou endurecer o coração do faraó para que os persiga, mas eu me cobrirei de glória às custas do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ele até permitiu que o faraó perseguisse os filhos aqui, os egípcios. Permitiu que eles perseguissem para quê? Para que eles entendessem que eles tinham um Deus que conduzia o seu povo, que eles tinham um Deus que os protegia, para que eles entendam, que saibam que eu sou o Senhor. Eu vou pular algumas partes aqui, só para pegar o contexto da leitura de hoje. Enquanto o faraó se aproximava, lá no versículo 10, do capítulo 14, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Imagina, eles mesmo ouvindo a ordem de Moisés a mudar de rumo, assumir uma nova postura, eles ficaram apavorados. Olha o que diz a palavra: aterrorizados,
os israelitas clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, com medo, eles clamaram ao Senhor. O medo faz a gente rezar, não é verdade? Interessante, quando a gente está às vezes andando de avião, quase ninguém faz o nome do Pai, porque nós estamos vivendo numa sociedade praticamente secularizada, né? Ateísta. Poucas pessoas fazem o nome do Pai quando o avião está saindo, né? Porque alguns também só fazem naquela hora, né? Teve um dia que o pessoal pegou no pé do Dom Alberto, que ele não fez o nome do Pai quando o avião estava saindo lá de Belém do Pará, o Dom Alberto Taveira, né? Que é arcebispo lá de Belém do Pará. Só que o Dom Alberto já estava em oração, ele tinha rezado antes de entrar no avião, e ele estava fazendo o ofício das leituras naquele horário, rezando, né? O nosso ofício das leituras, a palavra. E ele continuou rezando quando o avião decolou. Ele não fez o nome do Pai, tinha feito antes. Saiu uma reportagem lá no jornal de Belém do Pará. Arcebispo de Palmas dá mau exemplo, não faz nem o nome do Pai quando o avião decola. Aí ele falou assim, gente, eu já estava em oração antes do avião decolar. Mas tem gente que só lembra de rezar nesta hora, né? Interessante que a gente está às vezes andando, viajando, né? A gente viaja bastante em missão na Canção Nova. Às vezes quando dá alguma coisa no avião, que começa a tremer alguma coisa, só vê gente pegando o terço, gente rezando em nome do Pai. Aí o povo lembra de Nossa Senhora, lembra de Deus, né? Mas veja, olha a situação aqui da leitura de hoje. Diz aqui a palavra, que eles, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Mas eles clamaram ao Senhor, não foi uma oração sincera do coração, porque continua aqui a leitura. E disseram a Moisés, foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxestes para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Olha a oração deles. Moisés já tinha tirado eles das garras do faraó, da escravidão, tinha prometido a eles que eles pisariam na terra prometida, tinha prometido a eles a libertação, e na hora que era para eles mais acreditar, na hora da provação, na hora do medo, eles começaram a murmurar e a reclamar do profeta de Deus, do homem que estava conduzindo eles. Isso acontece também na nossa vida. Nós falamos que somos de Deus, que amamos a Deus, que amamos a igreja, que amamos a palavra. Apareça uma doença na sua vida, um câncer, perde a sua mãe, nova, talvez com 50 anos, com 60, aí você vai se revoltar com Deus, não vai vir mais para a igreja, como se nós que estamos na igreja tivéssemos uma redoma sobre nós, uma subproteção, e que o ar que nós respiramos fosse diferente das pessoas que estão fora da igreja, o alimento que nós nos comemos fosse diferente do alimento das pessoas que estão fora da igreja, o remédio que você toma é diferente, não, é a mesma coisa. É certo que nós corremos o mesmo risco de ficar doente, de pegar um câncer, de perder alguém da família também nova, é real isso. Não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós estamos buscando a Deus que vai existir uma subproteção sobre nós, não. Mas é certo, isso é comprovado cientificamente, de que as pessoas que buscam a Deus, não somente que buscam a Deus na religião católica, mas que são cristãs, os que buscam um algo a mais, elas conseguem recuperar e conseguem sair dessas situações com muito mais facilidade. É certo que quando nós estamos em Deus, o sentido da nossa vida é diferente. Como disse João Paulo II uma vez, Deus não nos tira nada, Deus nos dá tudo e muito mais, falando para a juventude. Deus não nos tira nada, nos dá tudo e muito mais. Murmuraram na hora que mais precisavam. E aqui nós temos que aprender também com a leitura de hoje. E aí o que Moisés respondeu para o povo? Moisés respondeu ao povo, não temais, permaneceis firme e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Este é o homem de Deus, que mesmo em meio à murmuração do povo, daquele povo que estava ali com ele, a resposta dele é, não temais,
Permaneceis firme e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. E talvez, meu irmão e minha irmã, essa palavra precisa ser para mim e para você hoje. Não temais, permaneceis firmes no Senhor. É muito fácil falar que somos de Deus, é muito difícil permanecer no Senhor. Porque permanecer em Deus exige de nós esforço, exige de nós dedicação, exige de nós disciplina. Muitos de nós estamos nos perdendo porque não estamos tendo disciplina na vida de oração. Eu só vou à missa quando eu tenho vontade. Eu só rezo quando eu sinto Deus, quando eu tenho vontade. Se fosse assim, imagina se você fosse para o seu trabalho só quando você tem vontade. Se você fosse bater o cartão na sua empresa só quando você sente vontade de ir para a sua empresa. 365 dias no ano, quantos dias você ia trabalhar? Uma vez eu fiz essa pergunta numa pregação, né? Aí a senhora disse: padre, eu ia todos os dias, que eu amo o meu trabalho. Eu falei também, eu amo também meu trabalho, o que eu faço, mas nem todo dia eu acordo animado para ir para o meu trabalho. Lá na Caçola nós temos um trabalho, cada dos padres tem um setor também, cuida de um setor de trabalho e tudo mais. Nem todo dia eu acordo animado para ir para o trabalho, mas porque eu tenho um compromisso, tenho uma responsabilidade, acordo cedo. Tem dia que a gente acorda animado, né? Tem dia que a gente não acorda muito animado. Tem dia que, vocês sabem a história, né? Tem dia que a gente acorda rezando o Salmo 139, né? Obrigado, Senhor, porque me fizeste de modo maravilhoso. É o Salmo 138 ou 139 de algumas traduções, né? Mas tem dia a gente acorda, olha no espelho, nossa Senhora, quem que é essa pessoa aqui, né? Dá vontade de dar um murro no espelho, né? É assim, gente, a nossa vida é assim. Tem dia que você acorda animado, bom dia para todo mundo. Tem dia que você acorda, a pessoa fala bom dia, só se for para você. Mas veja, talvez essa palavra hoje seja para mim e para você. Permaneceis firme. É difícil permanecer em Deus. É difícil acordar mais cedo para permanecer, para rezar um pouco mais. Mas é necessário para todos nós, adultos, anciãos, jovens. Vocês sabem que hoje há um número assim muito grande de jovens que estão cometendo suicídio. Sabe qual a faixa etária de idade? 18 a 24 anos de idade. Isso são dados a partir de um congresso de psicólogos que teve no Brasil. Eu tenho um amigo psicólogo e ele trouxe esses dados. Acho que a segunda ou terceira causa de morte hoje no Brasil é o suicídio, e a maioria de jovens. Por que será? Ué, mas é a sociedade liberal que liberou sexo, que liberou drogas, que está liberando casal de pessoas do mesmo sexo como se fosse tudo normal. Ué, mas é essa sociedade, tudo para ser feliz em nome da liberdade. Por que será que as pessoas estão tirando a vida? Por que será que os jovens estão tirando a vida? Eu sei porque eu atendo muitos jovens, acompanho muitos jovens. Porque quando você vai entrando por essas realidades, somente quando você faz tudo que você quer fazer, essas questões da liberdade, vai perdendo sentido para a sua vida. Chega uma hora que eu já fiz tudo mesmo, não tem mais nada para fazer, eu perdi o sentido. E quando perde o sentido, faz o quê? Então eu vou tirar a minha vida. A vida não tem mais sentido. Porque no fundo, quem preenche o nosso coração, Efésios capítulo 1, versículo 4, nele nós somos criados, nós somos pensados antes da criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios 3, 16, onde fala que há uma marca de Deus no nosso coração. Veja, Deus pensou em nós, nos criou à imagem e semelhança de Deus, imprimiu em nós uma marca. Se há uma marca de Deus no nosso coração, se nós somos pensados por Ele, criados à sua imagem e semelhança, este Deus mora no nosso coração. Se Ele mora no meu e no seu coração, Ele nos chama a comunhão com Ele todos os dias. Ele te chama a comunhão com Ele. Deus mora no seu coração pela graça do sacramento do batismo. Uma vez que nós somos batizados, esse sacramento da igreja,
Uma vez que nós somos batizados, Deus imprimiu em nós a sua marca. E diz o sacramento do batismo que imprime em nós caráter indelével. O que isso quer dizer? Deus nos tomou para Ele e não vai largar nunca mais. Nos tornamos pertença de Deus para sempre, é o que diz lá no sacramento. E uma vez batizado, não existe segundo batismo. Uma vez marcado por Deus, marcado por Deus. Você acha que nós estamos aqui nessa igreja rezando, plena terça-feira, dia de semana, para que você esteja cansado do seu trabalho, assim como eu estou também? Você acha que nós estamos aqui simplesmente por uma vontade humana? Não. O Deus que mora no meu e no seu coração nos incomoda, no bom sentido. Nos incomoda a criar comunhão com Ele, nos incomoda a estarmos mais próximos dEle. Por isso que a vida vai perdendo sentido quando nós nos afastamos dEle, quando nós deixamos de rezar, quando nós deixamos de ler a palavra, quando deixamos de vir à Santa Missa. A vida vai perdendo sentido, e muitos destes jovens que estão tirando a vida, estão sem sentido para a vida por isso, porque não estão colocando Deus no coração. E quem tem que ajudar essa juventude? Cada um de nós. Temos o compromisso, assim como um dia tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com Deus, assim como um dia eu tive a oportunidade, enquanto jovem, de ter um encontro pessoal com Jesus, no encontro de jovem no final de semana, uma vida toda estragada que eu tinha de erro, de bagunça, de mulherada, de danceteria, de festa, mas por causa de um encontro, de um final de semana, que mudou totalmente a minha vida. E deixei uma namorada que eu ia casar no ano de 2002, noivar na virada do ano de 2000 para 2002. Meu encontro se deu no final do ano de 2001. E aí Deus entra na minha vida e me chama para o sacerdócio. Aí eu não queria também, não queria aceitar, mas aí tive que aceitar, que tem uma briga daí, né? A minha vontade humana com a vontade de Deus. Mas aí fui entendendo que Deus estava me chamando para algo a mais. De Deus que me amou tanto, desde o útero materno, desde antes de eu ter nascido, continuou me amando, e naquele dia me amou de uma maneira plena, e nos ama assim. Esse Pai do céu, esse Deus de misericórdia, um dia me chamou, e assim eu quis deixar tudo. Era encarregado de produção numa empresa, ganhava muito bem, morava num apartamento numa outra cidade. Eu sou do Paraná, mas trabalhava em Santa Catarina com meus irmãos, morávamos lá num apartamento, tínhamos as coisas, mas também tinha uma vida errada. A partir do encontro com Cristo, as coisas mudaram totalmente. Por causa de uma pregação de um jovem, as coisas mudaram, ao ponto de eu querer deixar tudo, deixar trabalho, deixar namorado. E aí demos um tempo, né? Graças a Deus o tempo perdurou. Mas ela já está casada, viu, gente? Está casada, está com filha, está muito bem. E eu melhor ainda, né? Eu brinco que lá em casa nós somos em 9 irmãos, só um inteligente, o resto tudo casaram, né? Só eu inteligente, né? Brincadeira, viu, gente? Para dizer que a gente tem que ser realizado na vocação que o Senhor escolheu para nós. Se você assumiu a vocação ao matrimônio, assuma para valer. Assuma para valer ser pai, para valer ser mãe, para valer ser esposo, ser esposa. Assuma como homem de Deus, como mulher de Deus. Vale a pena ser de Deus. Assim como Moisés, que assumiu para valer em meio às suas limitações, assumiu para valer ser homem de Deus. E porque assumiu para valer conduzindo um povo à libertação. Como diz aqui a leitura de hoje, conduziu um povo à libertação. Naqueles dias Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte. Esta é a presença de Deus na nossa vida. Durante toda a noite eles sentiram a proteção de Deus. O Senhor não nos abandona, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de perdas na nossa família. Eu perdi meu pai em 2008, um derrame cerebral, estava super bem de saúde, 71 anos de idade. Meu pai teve um encontro pessoal. Meu pai tinha toda uma vida errada. Meu pai foi curado de câncer dentro de um grupo de oração na renovação carismática, e no ano de 94, estava desenganado pelos médicos. A boca do meu pai estava toda comida por dentro já. O médico deu 6 meses de vida para ele. Como meu pai ia em tudo que é lugar mesmo para tentar resolver a situação dele,
encontrou um tal de grupo de oração que rezava pelas pessoas e foi. E nesse grupo de oração falaram para ele: olha, sabe por que o senhor está assim? Porque o senhor precisa perdoar o seu cunhado. Vocês brigaram, vocês se davam muito bem, e por causa desse perdão gerou essa situação. Olha o que um perdão não faz na vida de uma pessoa, ou uma falta de perdão. Eu não tinha anotado nada disso aqui para falar para vocês, mas já saí tudo daqui, já logo vou encerrar também. Meu pai então chamou meu cunhado, lembro o dia, isso em 94. Aí eles reconciliaram. Imagina, nós descendentes de polonês com ucraniano, tudo durão, tudo no sentido, nós até nosso encontro mesmo com Jesus, nós não tínhamos muito esse negócio de chorar, de reconciliar, não, por causa da cultura europeia mesmo. Meu pai chamou lá meu cunhado, o cunhado dele, o tio no caso, eles conversaram, reconciliaram, aí começou todo um processo, certinho, 6 meses de vida o médico tinha dado para meu pai, 6 meses depois o próprio médico tinha dado alta para ele, meu pai estava curado. Só que ali, a cura do meu pai não foi do câncer, somente do câncer da boca dele que foi refeita. A cura dele foi do coração. Porque ele fumava 5 cigarros em jejum antes, em cigarro de palha. Antes de tomar café, quando tomava café. Fumava no banheiro. Meu pai tomava 3 litros de cachaça por semana. Quando faltava, na sexta-feira, para ir buscar na venda no final de semana, eles temperavam álcool com um pouquinho de água, casca de laranja, para tomar. Só que depois de 94, até 2008, quando ele veio a falecer, meu pai se transformou num homem de Deus, um exemplo. Alguém que saía, bebia, voltava, tentava bater na minha mãe e tudo mais, tantas realidades, que traía também, e minha mãe continuou ali firme, com 9 filhos, eu sou o 8º da família, continuou ali firme, mulher de fibra, mulher de fé, que praticamente ela que sustentou os filhos, que meu pai bebia, saía, gastava o dinheiro, mas ela aguentou firme, não desistiu. E aí em 94 houve essa transformação. Depois meu pai se transformou no homem de Deus, do apostolado da oração, de grupo de oração, de missa todos os domingos, de acompanhar a missa pela TV, ajoelhar em frente à TV na hora da consagração. Quando ele veio a falecer, já tinha havido ali já uma obra nova na sua vida e na vida da nossa família, a reconciliação com os filhos, com a esposa, tudo que Deus já tinha feito. Ele veio a falecer e faleceu na graça de Deus, recebeu todos os sacramentos, unção dos enfermos e tudo mais e tal. E foi na paz de Deus. Sentimos a falta dele, lógico. Meu pai faz aniversário no dia 31 de dezembro. Fazia, né? Então a festa sempre era dia 1º. Só a primeira virada de ano de 2008 para 2009 que foi difícil. Agora não. Agora nós lembramos das brincadeiras dele, ele era muito de contar piadas, essas coisas, as piadas sem graça, mas contava. Nós lembramos dessas situações bonitas que ele fez e deixou. Não ficamos parados naquilo que foi negativo, não. E não ficamos culpando Deus também, porque que tirou nosso pai? Nossa, estava super bem de saúde, 70 anos ainda, andava até de bicicleta ainda, andava a cavalo. Era a hora dele, era o momento dele, era a hora que ele estava bem. Nós não podemos parar na dificuldade, irmãos. O Senhor derrama sobre nós a sua graça. Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte. A proteção de Deus na nossa vida em todos os momentos. Todos os momentos. Na sua caminhada de fé, provavelmente você vai passar também por dificuldade. Esteja passando talvez hoje, situação financeira, doenças. Não desanime, não pare em você, não pare nas suas dificuldades. A libertação aqui aconteceu, os egípcios puseram-se a persegui-lo e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros seguiram o mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. Talvez tenha gente que diz assim: olha, nem sei se isso mesmo aconteceu ou não aconteceu. Essa questão da libertação, tudo mais, do Mar Vermelho, que hoje se fala tantas coisas, né?
Só que a palavra de Deus não tem sentido de eu ficar só na parte histórica, não. A palavra de Deus tem sentido se eu trazer ela para a minha vida. Quais são as escravidões que hoje você precisa se libertar? Quais são as situações hoje da sua vida que você precisa deixar Deus entrar, tomar conta e destruir aquilo que é de pecado, que é de erro, aquilo que ainda te escraviza? Quais são as situações? Jesus vai falar aqui no Salmo de hoje: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. A glória que é Ele próprio, Cristo próprio. Jesus é a glória, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que está falando às multidões no Evangelho, Ele quer que o povo experimente a glória do Pai. Ele não fica preso aos laços familiares, mas quer conduzir o povo à vontade do Pai. Por isso que Ele diz aqui no Evangelho: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, Jesus diz: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade do Pai que está no céu é entregar a sua vida a Deus, mas entregar principalmente nessa noite, a partir da libertação dos egípcios, das garras do faraó, apresentar a Deus as suas escravidões. Sabe uma escravidão que nos paralisa, nos deixa para baixo, que faz com que a gente não caminhe? Situações de dor, de machucadura do nosso passado. Quantas pessoas que até hoje estão sofrendo por fatos do passado e provavelmente vão morrer sofrendo por situações do passado, se não aprender a colocar tudo isso no amor e na misericórdia de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que chegam lá na Canção Nova, como eles não nos conhecem só pela televisão, então eles têm mais a liberdade de vir e confessar com a gente algumas situações que não tem às vezes a coragem de confessar com o seu padre, o seu pároco. Lógico, nós temos que entender que o sacramento da confissão nós confessamos com Deus, e o padre está ali como representante da misericórdia de Deus para nos dar a absolvição. Não estamos conversando com a pessoa, e ele guarda o sigilo sacramental, que não vai falar para ninguém, e acabou a confissão, ele vai esquecer da sua situação, do seu pecado, e já vai atender outra pessoa, depois ele tem os pecados dele também para se preocupar, e não vai ficar se preocupando com o seu. Eu não lembro de pecado de ninguém, porque eu já tenho os meus para me preocupar. Eu preciso confessar todos os meses. Seria tão bom se eu fosse na frente do espelho, né, me auto-absolvesse, né? Padre João Marcos, eu te absolvo. Tchan, tchan, tchan. Não funciona. Eu tenho que ir no outro padre para confessar. Não fica pensando. Mas existem essas situações. Pessoas que vêm até nós: padre, eu estou sofrendo com isso há mais de 15 anos. Hoje eu quero deixar aqui. Só que tem pessoas que dizem assim: padre, eu já confessei a situação. Eu já pedi, eu sei que Deus já me deu, já me perdoou. O padre já me deu a absolvição. Eu já confessei a situação no meu passado, essa coisa que me machuca, mas até hoje eu não consigo me perdoar. A pessoa está escrava de si mesma, está escrava do seu passado e não consegue viver o presente, muito menos mesmo vai se preparar para o futuro. Se Deus quer amor, quer misericórdia, e se Deus quer proteger o povo a noite toda, meus irmãos, aprendamos a colocar nossa confiança mais em Deus. Uma vez que nós confessamos nossos pecados, entregamos as nossas escravidões para Deus, Deus nos perdoou para quê? Para nos tornar livres. Não é à toa que Jesus morreu de braços abertos, está de braços abertos para acolher as nossas escravidões, para nos tornar pessoas livres cada vez mais. E aí acontece que nós temos uma tendência de parar naquilo que é errado na nossa vida. Aí aconteceram 100 coisas boas na sua história, aconteceram 2 coisas ruins, ou 3. A qual que você fica parado? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que fizeram isso comigo quando eu tinha tantos anos? Por quê? Por quê? Se fosse com a idade que eu tenho hoje, eu não fazia as burradas que eu fiz quando eu tinha tantos anos. Esse dia chegou uma senhora para mim com 60 anos de idade: padre, se fosse com a idade que eu tenho hoje, eu não tinha feito as burradas que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Eu falei: lógico,
E se você continuar fazendo as mesmas coisas que tinha com 16, eu vou tirar o meu cinto aqui e vou bater na senhora. Imagina, né? Está com 60 anos de idade, tem que tomar vergonha na cara, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas veja, estou brincando com a situação, mas ela quis dizer assim, a questão da consciência, né? Tomar consciência. Mas, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor esta graça na noite hoje. Assim como o povo foi liberto das garras do faraó, já convido você, se você pode, fechar os seus olhos por um instante. Pense na sua vida hoje, o que mais te atrapalha de ser livre. E eu falando livre, liberdade interior. O que mais te atrapalha hoje de ser de Deus? O que mais te amedronta hoje? O que mais te atrapalha hoje de você ser uma pessoa totalmente entregue a Deus, a sua família, a igreja? Talvez você diga assim: padre, mas eu já errei muito, eu já pequei, eu já traí a mim mesmo, traí pessoas. Padre, eu já cometi tantas realidades, talvez realidade até mesmo do aborto, tantas coisas que ferem tanto o coração, e tantas mulheres que quando cometem essas situações. Talvez você diga assim: mas eu não tenho mais jeito, eu estou desanimado comigo mesmo, eu vivo caindo, levantando, eu vou, confesso, algo cai de novo. Não desista de você, não desista de lutar. Saiba que o Senhor nesta noite quer te conceder, pela graça, pelo poder da palavra, pelo poder da Eucaristia, o Senhor quer te conceder a graça da libertação interior, deste tempo novo. E se o Senhor está indo ao seu encontro, e se Jesus misericordioso está indo ao seu encontro nesta noite, até mesmo se você pode imaginar os raios da infinita misericórdia de Jesus misericordioso, Ele vai ao seu encontro nessa noite, e a sua infinita misericórdia te envolve para dizer: meu filho, minha filha, eu não te condeno, eu te chamo a um tempo novo, a um tempo de graça, a um tempo de bênção. Levante a sua cabeça, queira recomeçar a sua vida, queira recomeçar a sua história com Deus, a sua história com os irmãos, a sua história com a sua família. Queira ser diferente a partir de hoje. Você que é pai, que está aqui, quanto tempo faz que você não fala para o seu filho que você o ama, mas você só cobra do seu filho? Mas o seu filho, mesmo que ele já tenha 16, 17, 20 anos, o seu filho sente necessidade da presença do pai que o ama, do pai que diz que ama, do pai presente, não do pai só que dá presente, mas do pai presente. Seu filho tem saudade de você, pai, assim como você tem saudade do Pai do céu. Você, mãe, quanto tempo faz que você não fala para o seu filho, para a sua filha, que você o ama, que eles são importantes para você, mas você só cobra as coisas, só fala o que não pode, o que pode, mas nunca diz que eles são importantes, que o que eles estão fazendo é importante, que eles são importantes para você, para a família. Eles têm saudade de vocês, e vocês, pai, assim como vocês têm saudade do pai e da mãe do céu. Deixe com que a misericórdia de Deus te envolva nesta noite, te dando um tempo novo para você, para sua casa, para sua família, derramando sobre você a sua infinita misericórdia, seu infinito amor, a paz que tanto você precisa. Quantas pessoas aqui com o coração aflito, amargurado, apertado, angustiado. O Senhor está te visitando nesta noite e aliviando um pouco as aflições do seu coração, trazendo a paz, o amor, a misericórdia. Entregue a Ele as suas escravidões, entregue a Ele, mesmo que você tenha só pecado para entregar a Ele, entregue a Ele as suas escravidões, seus pecados, a sua vida, e diga: Jesus, nesta noite eu assumo um tempo novo na minha vida. Até convido você mesmo a repetir comigo: Jesus,
nesta noite, eu assumo um tempo novo na minha vida. Não quero mais, Jesus, viver do mesmo jeito. Eu quero ser um homem novo. Isso, se você é mulher, lógico, vai falar mulher. De novo, eu quero ser um homem novo, renovado pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque me visitas nesta noite. Obrigado, Jesus, por visitar a minha casa, a minha família, os meus amigos, os meus parentes. Muito obrigado, Jesus, por visitar o meu coração e todo o meu ser. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tem preces? Apresentamos ao Senhor as nossas preces, na certeza que Ele sempre nos ouve quando nós apresentamos nossos pedidos. A resposta a cada prece é: Senhor Jesus, por intercessão de Santana, nos santifique. Senhor, dê sabedoria necessária ao nosso Papa Francisco, aos nossos bispos e padres na condução da Igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor Jesus, por intercessão de Santana, nos santifique. Senhor Jesus, ensinai-nos a vivenciar os ensinamentos do Evangelho em nossas famílias e garantir que os nossos lares sejam a base sólida para a vida cristã. Rezemos. Senhor, por intercessão de Santana, nos santifique. Senhor, vós que pelo Espírito Santo nos tornastes filhos e filhas de Deus, ensinai-nos a sermos construtores de um mundo novo e modelo de família como a de Santana e São Joaquim foi. Rezemos ao Senhor. Senhor Jesus, por intercessão de Santana. Senhor, que os festeiros e capitães de mastro tenham em suas vidas as graças que Santana teve ao conceber a Virgem Santíssima em sua vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, por Jesus, por intercessão de Santana. Senhor, que a Irmandade de Santana e os devotos sejam sempre abençoados e iluminados pela prática da ação evangelizadora. Rezemos ao Senhor. Senhor Jesus, por intercessão de Santana, nos santifique. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.